dia, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui do nosso distrito, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jean, sou pastor da Congregação Luterana da Penha. Deixa eu só compartilhar o link aqui, temos ainda mais um minutinho antes do horário do nosso estudo. Só estou encaminhando aqui o link para os nossos grupos. Pronto. Está sem som? Pastor Juan, poderia me dar uma resposta se agora está com som? Está saindo normal agora? Bom dia, pastor Jonas, seja bem-vindo. Melhorou agora? Como é que tá o som? Bom dia, seu Luiz, seja bem-vindo. Enquanto nós aguardamos mais algumas pessoas receberem o link e se ajuntarem a nós, vamos cantar uma música, já que é um tema, estamos no Advento, vamos cantar uma música que fala um pouco sobre esse assunto. Bom dia, dona Cleia, seja bem-vinda. Nasceu
Bom dia, Eliane. Bom dia, Valdemar. É o Carlos Plummer. Seja bem-vindo, seu Carlos. Aqui ali, seu primeiro nome a gente não costuma usar sempre, né? Mas, então, seja bem-vindo, Eliane. Depois nós cumprimentamos todos os que entrarem aqui na nosso estudo também. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iniciamos esse estudo bíblico, então, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos agora vivendo o período do Advento. No último domingo, todas as igrejas, acredito eu, comemoraram o primeiro domingo do Advento, onde se acendeu a primeira vela da coroa, a vela que fala sobre a promessa, que representa a promessa de Deus. E é um tempo muito feliz que nós vivemos hoje. É um tempo, na verdade, onde nós celebramos algo que já aconteceu, celebramos o nascimento de Jesus, mas também vivemos na esperança de outro advento. Eu acredito que esse tempo de espera, para mim, sempre que se fala de tempo de espera, eu lembro daquelas salas de espera dos consultórios, hospitais, e onde a gente fica ali um pouco ansioso, às vezes um pouco impaciente, precisando logo que o médico ou quem venha nos atender chegue logo e nos dê aquilo que nós precisamos, seja o remédio, seja o atendimento. Nesse sentido, eu também penso que nós vivemos nesse período de advento. Não só no período de advento, mas durante toda a nossa vida cristã. E a palavra de Deus, ela vem até nós. E assim como um enfermeiro, um médico, às vezes vem e nos fala, tenho duas notícias para te dar. Uma ruim e uma boa. Quando normalmente isso acontece conosco, a gente fica meio em dúvida. O que eu peço primeiro? O mais comum é a gente pedir a notícia ruim. Eu quero a notícia ruim primeiro porque, dependendo do quão boa for a próxima notícia, a tristeza causada pela primeira notícia pode amenizar um pouco. Então a boa notícia nos ajuda a viver ou a superar essa notícia ruim. Da mesma forma, Deus vem até nós com a sua palavra. A partir da sua palavra anunciada pelos profetas, anunciada nas Escrituras, Deus nos dá uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é quando a lei de Deus aponta para o nosso pecado. A notícia ruim nos mostra que nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos ser amados por Deus. E não adianta nos enganar. Nós sabemos disso. Se a gente diz que não tem pecado, a nós mesmos nos enganamos, já dizia o apóstolo. E isso dói em nossos corações. Dói sabermos que nós estamos condenados. Nós, por nossas próprias forças, pelo que fazemos, merecemos a condenação eterna. Essa é a notícia ruim. Mas essa notícia é muito importante para nós. Nós precisamos ter sempre essa notícia viva em nós, porque isso nos dá a humildade de reconhecermos quem nós somos. No entanto, Deus, através da sua palavra, também nos dá outra boa notícia, uma maravilhosa notícia. Deus quer salvar você. Deus quer que você seja filho dele. Ele quer que você seja resgatado da condenação. E ele não somente quer, como ele também age em teu favor, em meu favor, em nosso favor, para que isso aconteça. Quer ver como? No texto de Jeremias, no capítulo 33, do versículo 14 a 16, Deus fala um pouco dessa boa notícia. E ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo
e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Aqui nesse texto nós vemos como Deus promete ao seu povo a salvação. Essa promessa que não é nova aqui em Jeremias, mas é que Deus já anunciou para Adão e Eva na queda em pecado. Vocês pecaram, serão condenados e sofrerão pelos seus atos, mas eu quero resgatar vocês. Eu não quero ver vocês condenados. Olha que notícia maravilhosa. Que notícia que nos dá ânimo, que nos dá uma força que nós nem sempre sabemos que temos, porque ela vem de Deus, não vem de nós. E nós estamos vivendo nesse período de advento, período onde essa promessa, onde celebramos que essa promessa dita por Deus já aconteceu. Mas assim como Lutero diz, é o já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não veio o segundo advento. O dia do Senhor, onde o Jesus, aquele menino que nasceu numa estrebaria, que resgatou a humanidade com sua morte e ressurreição, ele voltará novamente. No entanto, nessa promessa que os judeus, que o povo de Israel vivia, muitos deles não conseguiram entender corretamente o que Deus estava dizendo quando prometeu o Salvador. Muitos deles acreditavam que o Messias que viria iria trazer uma libertação social, uma libertação política, que o Messias iria aparecer na cidade de Jerusalém, tirar do trono o imperador e fazer com que o povo de Israel dominasse o restante. Uma visão um pouco deturpada da palavra de Deus, mas que muitas pessoas tiveram e muitas ainda têm sobre Jesus. Um exemplo muito prático disso nós temos no texto do Evangelho que foi lido no final de semana passado, nesse último domingo. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou ler aqui para vocês um trecho. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, lutando contra expectativas, Jesus não entra de forma gloriosa, da forma como os judeus esperavam. Pelo contrário, ele entra de forma humilde, embora essa entrada tenha gerado um grande alvoroço. Jesus entra montado num jumentinho, filho de jumenta, um animal de carga, sem luxo, sem honra, usado pelos plebeus, pelos pobres, pelos menos afortunados, para tentar conseguir um sustento transportando alguma coisa. E Jesus usa este pequeno animal. E quando ele entra em Jerusalém, o povo começa a ver aquela cena. E eles começam a ver ali um vislumbre da promessa se cumprindo. A promessa que eles ouviram a sua vida inteira. Ali está o Messias. E esse povo feliz, alegre em ver que a profecia estava se cumprindo, começa a celebrar, começa a louvar a Deus. E eles gritavam: Hosana ao filho de Davi, louvado seja o nosso Deus, pois ele trouxe a salvação que nós precisávamos. Mas, não muito tempo depois, poucos dias na verdade após isso, esse mesmo povo que gritava Hosana nas alturas é o mesmo povo que grita: crucifica-o! Tire a vida deste homem, ele não merece viver. Ele não é o nosso rei. Ele não é quem estamos esperando. Na verdade, o povo estava esperando um rei político. Não estavam preparados verdadeiramente para a verdadeira obra de Jesus. Um resgate eterno, não apenas humano, um resgate físico. Aqui nós vemos que muitas pessoas têm essa fé confusa. Essa fé que pensa somente na prosperidade e ignora a palavra de Deus. Mesmo que eles tenham vivo no seu coração tudo o que Deus diz, faltava a eles ainda a compreensão correta. Mas Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpriu isso. Enviou Jesus Cristo ao mundo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. E a partir da sua ressurreição, Jesus nos promete que ele virá novamente para resgatar os vivos, para julgar os vivos e os mortos. Assim como Jeremias diz, o dia do Senhor, onde ele restaurará a glória de Jerusalém, ou seja, a glória do seu povo. Mas até mesmo esta promessa de Jesus, de que ele voltaria, também deixou confusão em algumas pessoas. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 9 a 13, nós lemos o seguinte: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A mensagem de que Jesus voltaria novamente trouxe para algumas pessoas algumas dúvidas. Bom, muito tempo se passou e nós ainda estamos esperando. E como o próprio Jesus disse, várias vezes nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas a promessa, ela é real. O que aconteceu foi que pouco tempo depois de Jesus estar ali presente com os discípulos, anunciar essas palavras, muitas pessoas acabaram assumindo uma postura diferente do esperado. Muitos deixaram de trabalhar, muitos se desfizeram de todas as suas coisas, cruzaram os seus braços, deixaram até de anunciar a Jesus Cristo, porque Jesus vai voltar. Eu quero ficar aqui quietinho, só esperando. Assumiram uma postura totalmente contrária ao que Jesus ensinou. Muitos cristãos estavam confusos. E Paulo, então, traz essa advertência sobre as coisas que perturbam a fé, sobre as coisas que colocam dificuldades na nossa fé em Jesus Cristo, e principalmente sobre como nós vivemos esta fé. E assim, Paulo nos dá dicas aqui nesse texto de como nós nos preparamos, como nós estamos preparados para o segundo advento, para o nosso encontro futuro com Jesus. E eu quero destacar alguns pontos. Paulo começa falando aqui a respeito das ações de graças que podemos dar a Deus. Primeiro, ação de graça, ela só é possível quando algo foi feito por nós primeiro. Então, quando Paulo instiga, vamos dar ação de graças, louvem ao Senhor, é justamente porque nós já recebemos tudo. Essa ação de graça não nos garante mais do que nós já temos, porque Deus já nos garante tudo, o que nos é preciso, o que é suficiente. Mas que ações de graças nós temos dado a Deus? Como nós estamos vivendo nossas vidas como filhos de Deus? Estamos mesmo agindo em nome de Jesus? Estamos amando as pessoas que estão ao nosso redor? Estamos falando para as pessoas sobre a segunda vinda de Jesus? Jesus está voltando. Não sabemos o dia. Mas não podemos, assim como muitas pessoas, cruzar os nossos braços e esperar com que Jesus volte e resolva tudo. Nós temos uma missão aqui neste mundo. Outro ponto, Paulo ele fala sobre toda a alegria, que ele soube da fé dos povos de Tessalônica, dessa igreja, dos cristãos de lá. E ele louva a Deus por isso. Porque mesmo em meio aos falsos mestres que tentam trazer outras teologias, que já acontecia naquele tempo,
mesmo em meio às dificuldades, às perseguições que até mesmo o próprio Paulo teve em Tessalônica. Ele foi mandado embora da cidade porque estava causando alvoroço por suas pregações. Nós vemos que ele se regozija, ele fica feliz, porque mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo às vezes dando umas tropeçadas na fé, aqueles cristãos continuam firmes, confiantes na palavra de Deus, confiantes na promessa que irá se cumprir. Outro ponto interessante fala sobre essa preparação para encontrar Jesus. Paulo, ele no texto está dizendo que ele está orando firmemente a Deus para que Deus permita que ele volte para aquela cidade para, aqui ó, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Não que a fé deles tivesse muitos problemas, mas por causa de tantas implicâncias, de tantas perseguições, nós acabamos sim tomando alguns caminhos que são diferentes. Mas Paulo, ele quer que Deus o leve de volta para poder orientar aquelas pessoas mais uma vez. E nós precisamos ser também orientados. Paulo é um exemplo vivo disso. Alguém que foi transformado pela palavra de Deus e que Deus usou para levar essa transformação, essa fé, essa nova vida para outras pessoas. Mas como fica a nossa situação com os nossos irmãos na fé? Voltando agora ali para as ações de graças que damos. Nós estamos ajudando o nosso irmão na fé? Estamos orientando aqueles que nós vemos que estão se afastando? Aqueles que têm crenças diferentes, que diferem das Escrituras? Muitos de nós facilmente caímos nas teologias da prosperidade, na teologia da glória, onde queremos exigir de Deus mais bênçãos do que nós temos. Muitos de nós somos levados pelas ideologias que o mundo traz. O mundo tenta passar uma imagem totalmente diferente da palavra. O mundo tenta nos convencer de que nós podemos sim fechar os nossos olhos para o pecado em favor de uma unidade. Nem sempre isso é útil para o Evangelho. Uma coisa é nós respeitarmos todas as pessoas, outra é sermos coniventes com o pecado. Nossa função como cristãos é orientar, é apontar o pecado com amor, com compreensão, não para julgar, mas para trazer nosso irmão perdido de volta. E quando isso acontece ao contrário, quando algum irmão vem nos chamar a atenção, quando o nosso pastor, quando um líder da igreja vem conversar conosco, nos dando uma chamada de atenção que muitas vezes é meio ruim, como que nós reagimos? Estamos agindo com humildade, aceitando a orientação, ou preferimos nos afastar? Preferimos arrumar briga, discussões e simplesmente deixar tudo para lá porque nós somos os donos da razão? Nós fazemos isso mais do que pensamos. Mas Paulo também nos dá uma outra orientação quanto a isso. Nós precisamos nos preparar para o segundo Natal de Jesus, para a sua segunda vinda. E esse preparar, essa preparação, implica em crescer no amor de uns para com os outros. Precisamos amar mais. E esse amor não vem de nós. Essa é outra boa notícia que Deus tem para nós hoje. Esse coração fortalecido que Paulo cita, um coração isento de culpa, sem mácula, sem erro, um coração na presença de Deus, só é possível a nós porque ele nos é dado através da ação do Espírito Santo, através da fé, através do batismo, onde somos regenerados e recebemos ali o perdão dos pecados, através do fortalecimento da fé, quando participamos da ceia, onde recebemos o corpo e o sangue de Cristo para ser comido e bebido, que nos dá perdão, vida e salvação,
a partir das Escrituras, quando a palavra de Deus vem nos alertar, vem nos fortalecer, através da morte de Jesus, da sua ressurreição, é que é possível que nós nos cheguemos perto de Deus desta forma. Porque quando Deus olha para o nosso coração, Ele não vê mais os nossos pecados, não vê mais as nossas falhas, mas Ele vê ali o sangue de Jesus que nos purifica. Nós estamos num tempo de advento, um tempo de preparação. E essa preparação de espera, a espera de Jesus, ela envolve uma espera ativa, uma fé ativa no amor. Não podemos cruzar os braços e ver o mundo caindo aos pedaços. Deus tem a missão, como eu falei no início, Ele quer salvar o pecador. Ele quer resgatar aqueles que estão condenados. E Ele faz isso enviando Jesus. O que nos faz lembrar que nesse último domingo nós começamos também o ano novo da igreja. E a temática da nossa igreja, da IELB, para o próximo ano, fala muito a respeito dessa espera que nós vivemos, dessa preparação. O lema é: oramos e compartilhamos Cristo para todos. Esse é um lema que é não só da instituição IELB, mas é meu lema, o seu lema para o próximo ano. Nós oramos. Isso significa que nós temos fé. Nós cremos na providência divina. Cremos na salvação. Confiamos que Deus quer nos resgatar e que Deus quer nos usar como seus instrumentos. E Ele quer nos usar para compartilhar Cristo para todos. E nós compartilhamos Cristo para todos em todos os lugares. Compartilhamos Cristo para todos na igreja. Quando amamos, quando orientamos, quando perdoamos a quem está do nosso lado, os nossos irmãos na fé, quando crescemos no amor um para com os outros. Nós compartilhamos Cristo para todos quando vemos alguém que está precisando de ajuda e doamos algo. Doamos nosso tempo, doamos alimento, doamos dinheiro. Tudo que nós fazemos em ação de graça, ou seja, em resposta ao que Deus faz, compartilha Cristo para todos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça na fé sempre, para que este lema esteja vivo em nossos corações, que a fé nos oriente e que o Espírito Santo nos impulsione a amarmos, respeitarmos, perdoarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo no advento. Saibamos celebrar a vida, a vinda de Jesus. Saibamos também anunciar Cristo para todas as nações. Amém. Mais uma vez, meu bom dia a todos. Deixa eu passar aqui para as pessoas. Bom dia, dona Eliene Rain, senhora Leia, também a dona Aparecida, o pastor Roni, lá de São Leopoldo, o pastor Gilberto, Rita Kloss e Marli Bruno. Sejam todos bem-vindos, a todos também que nos assistem depois, em outros horários também, sintam-se abraçados. Nós iremos falar com o nosso Deus em oração e levar até Ele as nossas aflições, as nossas dificuldades e também os nossos agradecimentos. Bom dia, pastor Tardelli, também não tinha visto o senhor aí. Então, vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por ter enviado Jesus ao mundo. Te somos eternamente gratos, Senhor, porque Tu quer nos salvar. E Tu não somente quer, como age no mundo, age em nosso favor, trazendo a salvação a cada um de nós, nos tornando Teus filhos através do batismo.
através do lavar regenerador que nos torna novas criaturas, que nos resgata da condenação e nos coloca na tua família, na família dos que são salvos. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, mesmo sabendo que nós não as merecemos. E por isso, nós te louvamos, te damos graças, pois sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso protetor, que cuida de cada um de nós, que nos ampara nas dores e aflições. Neste mundo, Senhor, nós sofremos muito por causa do pecado, por causa do nosso próprio pecado, que causa consequências em nossas vidas, como também do pecado que existe no mundo, tantas doenças, tantas dificuldades, tantas perseguições. Mas confiamos em Ti, Senhor. Tu sabes o que é melhor para nós. Tu estás ao nosso lado. E te pedimos, derrama em rica medida o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, especialmente na vida da Anita Uma, na vida do William Marques, na vida da Francisca, do José Trajano e também na vida do Ricardo Júlio. Tu sabes, Senhor, o que cada um desses nossos irmãos tem sofrido, quais são as suas aflições. E te pedimos, se for da Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, restabelece a sua saúde, restabelece a sua vida, restabelece a sua família. Assim como pedimos que este pedido se estenda a todos aqueles que hoje estão sofrendo, para a Tua honra e para a Tua glória. Restaura-nos, Senhor. Te pedimos também que abençoes ao nosso país, que tanto vem sofrendo com a corrupção. Abençoe a todas as pessoas que trabalham para o bem comum, todos os funcionários públicos, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, os médicos, enfermeiros, que todos os dias lidam com o sofrimento das pessoas, com as suas dores. Abençoa aqueles que nos protegem, que colocam a sua vida em risco para garantir com que nós tenhamos um pouco de segurança. Esteja ao nosso lado, Senhor, amparando na nossa fraqueza, nos orientando quando nós nos desviarmos do Teu caminho. Mas também Te louvamos por podermos celebrar a vida. Especialmente louvamos por aqueles que completaram aniversário nos últimos dias. Pelo Alexandro, pelo Theo, pela Irma e pela Camila. Por estes e tantos outros, Senhor, que hoje ou na última semana celebram mais um ano de vida. Que o Espírito Santo esteja sobre cada um deles também, para que eles possam sempre reconhecer que Tu és o Deus deles e tem cuidado de cada um. Abençoa-nos, Senhor, e fortalece-nos na fé em Ti. Ajuda-nos a nos prepararmos, a amarmos o nosso irmão, a esperarmos a segunda vinda do nosso Salvador Jesus. É em nome deste Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Vamos cantar mais uma música para nós encerrarmos esse momento de estudo bíblico. Aqui. Aquela música que eu acho uma das minhas músicas preferidas, que fala também sobre o que nos espera na eternidade. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar.
nos abençoe a sempre vivermos nesta fé, crendo na segunda vinda de Jesus, que nos trará e que virá e nos levará para a salvação eterna, onde não mais haverá choro nem dor, apenas a vida gloriosa no céu. Amém.